Bem, sejam todos muito bem-vindos a esta aula inaugural do segundo semestre de 2023. Essas aulas inaugurais costumavam acontecer com mais regularidade antigamente, sobretudo antes da pandemia, e isso meio que se perdeu nos últimos anos, então a gente pensou em recomeçar essa tradição. Então, dando as boas-vindas a todos os que estão iniciando a filosofia neste momento, mas a todos os que continuam também, as boas-vindas ao início do semestre. Há uma parte do ensino da filosofia que acontece dentro das salas de aulas e existe uma outra parte, talvez a mais importante, que não cabe dentro da sala de aula, e as relações da filosofia com as instituições sempre foram uma relação de contenimento parcial apenas. Então, uma parte da reflexão filosófica não tem como ser amarrada no contexto de sala de aula, com provas, com exercícios acadêmicos. E essa parte menos acadêmica, menos técnica, é a que motiva, em geral, as pessoas a buscarem a filosofia e que orienta também o trabalho de reflexão dos filósofos. Então, essa parte precisa ser cultivada também em ocasiões como esta aqui que a gente está, da qual nós estamos participando agora. Então, a todos os que... Então, essa parte mais importante da filosofia trata das questões mais importantes, as questões metafísicas, epistemológicas, éticas, políticas, estéticas, mais fundamentais e que dizem respeito a todos os seres humanos, à humanidade, à nossa cultura como um todo. Mas, seguidamente, acontece de as pessoas, no decorrer dos seus cursos de graduação e pós-graduação, se esquecerem dessas questões e ficarem retidas nos assuntos mais técnicos da filosofia. Então, eu gostaria de convidar vocês a uma reflexão mais geral nesse momento. Então, nós convidamos o Paulo, a Lia e a Catherine, como vocês estão vendo. A Lia e a Catherine não puderam comparecer. A Lia está se recuperando de uma cirurgia e a Catherine está com uma suspeita de Covid. A Silvia vai substituir as duas, né? Então, essas grandes questões da filosofia são questões das quais, seguidamente, as pessoas se afastam, às vezes até fogem delas, e elas, seguidamente, também assustam, né, os estudantes, sobretudo os que estão iniciando a filosofia, mas esse afastamento se faz mais forte à medida em que as pessoas progridem nos seus cursos de graduação e pós-graduação. Então, neste início de semestre, eu gostaria de convidar vocês a cultivarem a abertura filosófica para as novas questões, também para as antigas questões. E, nesse espírito de início de semestre, eu gostaria de iniciar, então, o semestre com a Canção da Estrada Aberta, do Walt Whitman, que diz o seguinte: a pé e com o coração leve, eu tomo a estrada aberta. Saudável, livre, o mundo à minha frente, a longa estrada de chão à minha frente, levando-me aonde eu quiser. Doravante não peço boa fortuna, eu próprio sou boa fortuna. Doravante não mais choramingo, não mais procrastino, de nada preciso. Chega de reclamações entre quatro paredes, chega de gabinetes, chega de críticas queixosas. Forte e contente, eu tomo a estrada aberta. A terra, isso é suficiente. Não quero as constelações mais por perto. Sei que estão muito bem onde estão. Sei que são suficientes aos que a ela pertencem. Ainda aqui,
carrego comigo meus velhos fardos deliciosos. Eu os carrego, homens e mulheres. Eu os carrego comigo por onde quer que eu vá. Juro que me é impossível livrar-me deles. Estou cheio deles e eu os encherei de volta. Então, nesse espírito, eu convido, então, o Paulo e a Silvia a nos dizerem o que pensam ser as grandes questões da filosofia. Cada um terá, portanto, de 20 a 30 minutos para falar, tá, Paulo? E Silvia, depois a palavra está aberta para a plateia. E após, nós faremos uma recepção na sede do CADAF, tá bom? Ok. Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado ao Rogério pela iniciativa de organizar e pelo trabalho envolvido em organizar esse evento aqui. Agradecimento especial à Silvia por ter aceito, na última hora, substituir não uma, mas duas das pessoas que deviam estar presentes aqui essa tarde. E vamos lá, eu quero começar por uma advertência. As observações que me ocorreu fazer, que eu vou fazer aqui, são todas de caráter normativo. Certo? O que eu tenho a oferecer são algumas considerações sobre o que, a meu ver, deve, ou em todo caso deveria ser feito para incentivar a pesquisa original em filosofia no Brasil. E eu vou fazer isso sem me pronunciar sobre a medida em que essa ou aquela instituição, curso ou agência de fomento à pesquisa está ou não está atendendo a esses desiderata. Sobre isso eu tenho apenas impressões, e não foi para transmitir as minhas impressões que eu fui convidado a estar aqui essa tarde. Com isso, eu não estou dizendo que não é possível ir além de impressões pessoais na tentativa de avaliar o desempenho das nossas instituições acadêmicas. A avaliação dos programas de pós-graduação pela CAPES, com todos os problemas que tem, cumpre exatamente essa função e deve ser tomada como referência obrigatória em toda a tentativa de estimar o feito e o por fazer na pesquisa em filosofia, como em outras áreas no país. Mas eu não vou aqui avaliar, nem mesmo descrever a avaliação pela CAPES dos cursos de pós-graduação. Eu vou, em troca, supor que essa avaliação, cujos resultados são domínio público, fornece a imagem mais acurada, com todos os problemas, de que a gente dispõe hoje sobre o estado do ensino e da pesquisa em filosofia, como em outras áreas no país. O que, em troca, eu quero propor, tomando de empréstimo uma página de Kant, é, em primeiro lugar, uma reflexão sobre o propósito de uma educação para a filosofia. E, em seguida, e como um convite à discussão, um juízo sobre a distância que ainda nos encontramos da consecução daquele propósito. Numa passagem frequentemente citada da Crítica da Razão Pura, de fato parafraseada no slogan "Não se ensina a filosofia, ensina-se a filosofar", Kant escreve, eu cito por extenso, "A filosofia é o sistema de todo conhecimento filosófico. É necessário tomá-la objetivamente, caso se compreenda por filosofia o arquétipo para se julgar todas as tentativas de filosofar. Esse arquétipo deve servir para julgar toda a filosofia subjetiva, cujo edifício é frequentemente tão diversificado e tão mutável. Deste modo, a filosofia é uma simples ideia de uma ciência possível, que não é dada em parte alguma. Seguindo diversos caminhos, procuramos avizinhar-nos dessa ideia até descobrirmos a única senda bastante obstruída pela sensibilidade e conseguirmos no arquétipo igualar, tanto quanto seja dado aos seres humanos, a cópia até então defeituosa. Até então, não é possível aprender qualquer filosofia, pois onde esta se encontra, quem a possui e segundo quais características se pode reconhecê-la. Só é possível aprender a filosofar, ou seja, a exercitar o talento da razão, fazendo-a seguir seus princípios universais em certas tentativas filosóficas já existentes, mas sempre reservando à razão o direito de investigar aqueles princípios até mesmo em suas fontes, confirmando-os ou rejeitando-os. No parágrafo imediatamente seguinte, Kant ressalva que essas observações estão restritas ao que ele chama o conceito escolástico ou escolar, o Schulbegriff da filosofia. Isso é o conceito, eu cito, de um sistema de conhecimento que só é procurado como ciência, sem que se tenha por finalidade algo mais do que a unidade sistemática desse saber e, portanto, a perfeição lógica do conhecimento.
Mas há também, prossegue Kant, um conceito cósmico ou mundano, um Weltbegriff, conceitos cósmicos, ele escrevia, da filosofia. E, eu cito, sempre foi tomado como fundamento do termo filosofia, principalmente quando se o personificou e se o representou como um arquétipo ideal do filósofo. De acordo com esse conceito mundano, Weltbegriff, a filosofia é a ciência da referência de todo o conhecimento aos fins essenciais da razão humana e diz respeito, assim, ao que interessa essencialmente a qualquer um. O conceito escolástico, o Schulbegriff, incorpora a aspiração da filosofia à sistematicidade e ao rigor de uma ciência. Ele não diz exatamente que a filosofia aspira a ser uma ciência, ele diz antes que ela aspira a um sistema de conhecimento que é buscado unicamente em seu caráter de ciência. É buscado e valorizado como ciência, se eu não leio mal essa passagem de Kant, por duas razões. Em primeiro lugar, porque visa esclarecer os fundamentos de outras ciências, das ciências propriamente ditas. E, em segundo lugar, porque abre seguidamente vasos comunicantes entre diversas áreas da pesquisa científica. Mesmo o desenvolvimento dos métodos de ciências particulares seguidamente tem origem em investigações filosóficas sobre as fontes e a natureza de diferentes áreas do conhecimento. O aspecto crucial do conceito escolástico de filosofia, porém, é o seu esoterismo com S. O fato de ela ser o domínio de atividade de profissionais. Nesse aspecto, a filosofia aparenta-se às ciências. Requer de seus praticantes o conhecimento de detalhes de doutrina, método e terminologia. Sua prática pressupõe o domínio de ferramentas e técnicas que distingue toda a disciplina altamente desenvolvida e especializada. A aspiração da filosofia à clareza, ao rigor e à completude exerce uma pressão no sentido de torná-lo um campo em que especialistas falam, escrevem e publicam exclusivamente uns para os outros. Na medida em que a filosofia aspira a afirmar-se no mundo acadêmico, em suma, a pressão pela profissionalização tende a assegurar o predomínio do Schulbegriff, o conceito escolástico ou escolar, sobre o Weltbegriff, o conceito mundano ou cósmico. Na nossa época, a tradição da filosofia analítica, cujas raízes se encontram nos escritos de Frege, de Russell e do Círculo de Viena, representa talvez a realização mais acabada da aspiração da filosofia em seu Schulbegriff. Russell inaugurou esse desenvolvimento ao apelar para a aplicação dos métodos das ciências, em particular os métodos da matemática, às questões da filosofia. Os filósofos do Círculo de Viena, Carnap, Schlick, Neurath, começaram como seguidores de Kant e admiradores de Russell, e nunca deixaram de aplaudir em Kant o esforço de esclarecimento das relações da filosofia com as ciências da natureza. Eles promoveram uma concepção de filosofia que julgavam remontar a Kant, a filosofia como análise lógica do discurso da ciência. E a ascendência do Schulbegriff, do conceito escolástico, atingiu por fim o que poderíamos chamar sua apoteose metafilosófica na obra de Quine, que defendeu a tese, diga-se passagem, profundamente anti-kantiana, de que a filosofia simplesmente é uma das ciências naturais. Para Quine, toda filosofia digna desse nome está subsumida sob o conceito escolástico de filosofia. Ora, ao distinguir Schulbegriff e Weltbegriff, Kant refere-se a ambos como dois conceitos de filosofia. Isso sugere que para Kant não se trata de delinear duas diferentes espécies de filosofia, uma para os profissionais e outra para todo mundo, mas antes de discriminar os dois polos de uma mesma atividade. Com a consequência de que não apenas cada um desses conceitos pode legitimamente reivindicar o título de filosofia, mas que o empreendimento filosófico só pode alcançar sua plena fruição quando conduzido sob os aspectos de cada um desses dois conceitos. Dessa perspectiva, a filosofia só se realiza na medida em que floresce sob o conceito escolástico ou escolar, e é essa concepção de filosofia que, a meu ver, foi paradigmaticamente representada ao longo do século passado e até nossos dias pela prática e a ideologia da filosofia analítica. O conceito cósmico ou mundano de filosofia, em troca, diz respeito, escreve Kant, à relação de todo o conhecimento aos fins essenciais da razão humana e, Kant ainda, interessa essencialmente a qualquer um. Vista sob o aspecto desse conceito, a filosofia é radicalmente esotérica com X. Tanto suas fontes como seus objetivos estão enraizados na natureza da humanidade e das capacidades humanas. O conceito cósmico ou mundano está fundado no fato de que todo ser humano
em virtude de sua simples capacidade de raciocinar, é potencialmente um filósofo. Cada um de nós, ao raciocinar impelido pelo filósofo que traz dentro de si, está sujeito, saiba-o ou não, à pressão de questões que, como Kant escreve na Dialética Transcendental, está na natureza da razão suscitar, mesmo quando não esteja em sua natureza resolver. É tentador sumariar o caráter dessa natureza dual que Kant encontra na filosofia, parafraseando o célebre lema kantiano acerca da relação entre os conceitos do entendimento e as intuições da sensibilidade. O Weltbegriff sem o Schuldbegriff é vazio, e o Schuldbegriff sem o Weltbegriff é cego. Essas duas alternativas, vacuidade e cegueira, representam duas formas de degenerescência que ameaçam as tarefas polares de, por um lado, institucionalizar e, por outro, popularizar a prática da filosofia. O paroxismo do Weltbegriff assombra a filosofia sempre que, em sua aspiração de alcançar o tom de profundidade ou assumir a postura do sábio, comprometem-se as aspirações da filosofia à clareza, à sistematicidade e ao rigor. E é assim que filósofos que conduzem uma carreira fora da academia tendem a apelar ao fato de que sempre foi uma virtude da filosofia opor-se aos que alegam falar em nome da filosofia. Em outras palavras, resgatar a filosofia de seus usurpadores. De Alain de Botton a Louis-Philippe Pondé, não faltam aqui exemplos. O paroxismo do Schuldbegriff, por outro lado, se dá sempre que os praticantes da filosofia, em sua preocupação em escavar um território exíguo, perdem de vista o que originalmente os motivou a escolherem escavar justamente esse território. E é assim que a filosofia, em sua forma profissionalizada, não raro persegue a segurança de um conjunto estável de projetos, ao custo de perder contato com a motivação da maioria dos que, de uma forma ou de outra, se sentem atraídos pela filosofia. A meu ver, o paroxismo do Weltbegriff assombrou a filosofia continental em suas fases menos produtivas, enquanto o paroxismo do Schuldbegriff foi e continua sendo a forma mais característica de infertilidade da filosofia analítica. Vale a pena refletir sobre o fato de que Kant é a mais importante figura histórica a que ambas as tradições se referem. Ele está, por assim dizer, na encruzilhada em que a história da filosofia ocidental se ramifica. É como se a tarefa de herdar seu legado tivesse causado a dissociação da nossa cultura filosófica em duas metades mutuamente hostis, de tal modo que as duas aspirações que Kant pretendia equilibrar tivessem entrado num estado de contínuo desequilíbrio. O resultado foi uma guerra fria intelectual, em que cada um dos dois conceitos de filosofia se entrincheirava em sua respectiva esfera de influência e via as incursões do outro como atos de subversão. Assim, Carnap acusou Heidegger e aparentados de proferir pseudoproposições vazias de conteúdo cognitivo, e Heidegger acusou Carnap e aparentados de pensarem e escreverem num estado de esquecimento, passando ao largo das questões essenciais. Cada um dos lados nessa Guerra Fria representava o risco inerente à filosofia que o outro lado mais abominava, o charlatanismo e o tecnicismo estéril. Cada um dos lados via o outro como pagando o preço de um desses perigos por causa de seu excessivo receio do outro. E foi assim que se tornou costumeiro falar da filosofia contemporânea como tendo se dividido em duas tradições diferentes. Kant, plausivelmente, estaria mais inclinado a conceber esse desenvolvimento como uma divisão da própria filosofia em suas duas metades, como se cada tradição tivesse escolhido distinguir-se expressando o que a outra repudiava em sua aspiração à filosofia. Na primeira página de seu opus magnum, A Base Lógica da Metafísica, o filósofo britânico Michael Dummett evoca, sem fazer referência a Kant, o contraste entre esses dois conceitos de filosofia. Dummett escreve ali: o leigo, ou não profissional, espera que os filósofos respondam a perguntas profundas de grande alcance para uma compreensão do mundo. Temos livre-arbítrio? Pode a alma ou a mente existir separada do corpo? Como podemos distinguir o que é certo e o que é errado? Há certo e errado, ou essas são criações nossas? Podemos conhecer o futuro ou afetar o passado? Existe um Deus? E o leigo, prossegue Dummett, está inteiramente certo. Se a filosofia não visa responder a essas perguntas, não vale nada. Mas dito isso, Dummett passa as restantes 350 páginas de seu livro tratando de algumas das questões mais abstratas e da perspectiva do leigo mais recônditas e áridas da filosofia da lógica. Pois bem, é aqui que eu queria chegar. Dummett está duplamente certo. A filosofia não vale nada se não visar a responder às perguntas que lhe são próprias sob seu conceito mundano.
aquelas que dizem respeito a qualquer um. Mas ela não estará apta a responder responsavelmente aquelas questões se previamente não acertar contas com as questões que lhe são próprias sob seu conceito escolástico. Pois bem, a conjectura que eu quero submeter à discussão é que nossa atividade de formação, e eu digo nossa porque essa avaliação não diz respeito a nenhum curso de filosofia em particular, mas ao que se faz predominantemente no Brasil, que nossa atividade de formação ainda permanece aquém de constituir-se uma educação para o filosofar, de acordo com o Schulbegriff da filosofia. E que, por via de consequência, estamos muito, mas muito longe de preparar para a prática responsável da filosofia em seu conceito cósmico ou mundano, que permanece sendo, nesse estado de coisas, a província do diletantismo. Essa situação é paradoxal porque nunca tivemos antes no Brasil condições tão favoráveis ao cultivo da pesquisa filosófica. Temos um sistema de pós-graduação maduro. Temos um sistema de avaliação que, se não é ideal, é o melhor que já tivemos. Temos um sistema de financiamento à pesquisa através de bolsas e outras modalidades de apoio que nunca antes contemplou tantos pesquisadores. Temos um sistema de preparação à pesquisa que se inicia já na graduação com a iniciação científica. Mas, em nosso trabalho de formação, raramente vamos além da tarefa, sem dúvida imprescindível, mas que não podia ser a história inteira, de treinar nossos alunos na disciplina da leitura filosófica. De onde a forma canônica, entre nós, do título de comunicação, trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado ou tese de doutorado. O conceito de X em Y, onde X é o designador de um conceito filosófico e Y é o nome próprio de um filósofo ou o título de um texto filosófico. Vejam bem, eu não estou dizendo, e detestaria estar sugerindo, que há algo errado com esse modelo de trabalho filosófico. A análise de texto não foi apenas o primeiro paradigma que tivemos de trabalho profissional em filosofia. Nosso primeiro paradigma de filosofia em seu conceito escolástico. Como se sabe, foi na Universidade de São Paulo que esse paradigma foi instituído e promovido historicamente. Eu penso que aprender a ler filosofia é parte integral disso que Kant descreve como aprender a filosofar. É parte também do acerto de contas que precisamos sempre e renovadamente fazer com o que já foi pensado. Se é que devemos ser capazes de avaliar o que ainda está por ser pensado. Por certo, a leitura dos documentos que formam o corpus canônico da história da filosofia, quando desacompanhada do esforço de pensar de novo os problemas filosóficos, é, na melhor das hipóteses, um exercício de historiografia. Mas os que não querem conhecer a história da filosofia estão fadados a repeti-la. Ou, como diz o provérbio russo, quem olha para trás perde um olho, quem não olha perde os dois. Tudo depende, porém, de como lemos um texto filosófico, de como o interrogamos, do uso, enfim, que dele fazemos. 29 anos atrás, eu defendi perante uma banca de que fizeram parte, para meu orgulho, os dois filósofos brasileiros que eu mais admirava, Oswaldo Porchat e José Arthur Gianotti, uma tese de doutorado que pretendia contribuir para a compreensão da gênese de um problema filosófico moderno, um problema para o qual não há nenhum precedente na filosofia antiga ou medieval, o problema da realidade do mundo exterior, perguntando pela novidade histórica que tinha tornado possível pela primeira vez enunciá-lo inteligivelmente. Uma tese em cuja preparação eu descobri a meio caminho que o que estava escrevendo era uma espécie também de autobiografia intelectual, o que motivou a decisão de escrevê-la do princípio ao fim na primeira pessoa do singular. Como observa Thoreau na primeira página de Walden, usualmente não lembramos que, afinal de contas, é sempre a primeira pessoa que está falando. E foi assim que eu cheguei a escrever num capítulo da minha tese intitulado Questões de Método. Eu alego ser uma condição de adequação para o tratamento de qualquer problema filosófico que estejamos aptos a dar conta de sua motivação, esclarecendo notadamente o que pode querer dizer o filósofo que enuncia esse problema. Mas isso não significa simplesmente esclarecer o que tal ou qual filósofo histórico quis dizer, não em todo caso se essa é tomada como uma questão estritamente histórica, tampouco significa simplesmente decidir se, afinal de contas, o problema faz sentido. Não, em todo caso, se essa é uma tomada como uma questão a cujo respeito a história não tem nada a dizer. Essas questões, como eu as compreendo, estão igualmente subordinadas à exigência de esclarecer, antes de tudo, o que em geral é possível, o que nós podemos querer dizer com essas palavras. A aptidão para atender essa exigência envolve compreensão histórica e perspicácia lógica, mas, sobretudo, a disposição de admitir, quando estamos diante de um problema que não podemos reconhecer como nosso, que não temos filosoficamente nada a dizer sobre ele. E numa nota de rodapé, a extensão do expurgo que a aplicação desse critério acarreta no corpus do que usualmente é aceito como crítica filosófica não deve ser subestimada.
essa consequência seria bem entendido a última das razões pelas quais eu seria convencido da sua inadequação. A consequência antes desejada. É, na verdade, a fisionomia do que entendemos por filosofia que essa condição quer obrigar a reconsiderar. A presente tentativa, estou me referindo ao meu trabalho, então, deve ser lida como uma ilustração, por certo, muito insuficiente, do método de abordagem dos problemas históricos da filosofia que ela inspira. O paradoxo de que esse método possa ser concebido como parte do legado de Wittgenstein, um filósofo cujo desinteresse pela história da filosofia é notório, é apenas um sintoma da dificuldade que todos experimentamos de compreender esse legado ele próprio em sua relação com a história da filosofia. Em qualquer hipótese, as deficiências da presente tentativa não deveriam servir de pretexto para o desconhecimento da promessa que o método que ela quer ilustrar encerra, de superação do curto-circuito que caracteriza em nossa época a relação da filosofia com seu passado. Os dois polos desse curto-circuito podem ser representados, como sugere Stanley Cavell, pelos dois mitos complementares que definem a escrita filosófica contemporânea. O mito emblematizado por Heidegger de ter lido tudo o que é essencial e o mito emblematizado por Wittgenstein de não ter lido essencialmente nada. A complementaridade entre esses dois mitos é, obviamente, um dos aspectos do divórcio entre as tradições analítica e continental que esquizofrenizou a filosofia contemporânea. Uma de suas versões é a oposição entre a concepção analítica da filosofia como um conjunto de problemas e a concepção continental da filosofia como um conjunto de textos. A presente tentativa está comprometida, como se verá, com o propósito de demonstrar, através do exame de um caso paradigmático, que cada uma dessas concepções é cega para um aspecto essencial do empreendimento filosófico. Ora, essa atitude, para bem ou para mal, institui uma relação com o passado da filosofia que não pode ser a do leitor que abre um livro atrás simplesmente do que o autor quis dizer. Eu cito ainda, e uma última vez, desse documento, cujos excessos e deformidades constituíram um obstáculo a que eu consentisse em sua publicação até hoje, mas em cujas virtudes eu continuo a reconhecer que o de melhor cheguei a pensar sobre como pensar no que me era dado a pensar. Eu quero elucidar o problema do mundo exterior tal como eu o encontro. Em que medida esse problema também de Descartes ou Hume, isso vem depois. O que é essencial por ora é que nos escritos desses e de outros filósofos eu encontro argumentos que correspondam ou não às intenções históricas de seus autores, suscitam para mim um problema. Segue-se uma longa descrição fenomenológica do problema e então, é esse problema que em meu repertório de perplexidades eu reconheço como o problema do mundo exterior. E é nele que eu penso quando, com ou sem razão, penso que há um mesmo problema, que sob diversos aspectos foi discutido por Descartes, nas Meditações e nos Princípios de Filosofia, por Locke no Ensaio sobre o Entendimento Humano, por Hume no Tratado da Natureza Humana, por Reid nos Essays on the Intellectual Powers of Man, por Kant na Refutação do Idealismo, por Russell in Our Knowledge of the External World, por Moore na Prova de um Mundo Exterior. Eu não quero prejulgar, eu dizia, a medida em que a filosofia possa ser melhor compreendida quando a concebemos como um conjunto de textos ao invés de um conjunto de problemas. Muito do que eu tenho a dizer sobre o problema do mundo exterior foi concebido como uma contribuição ao esclarecimento das exigências que pertencem à tarefa, tal como eu a concebo, de ler os textos que instituem o problema de que me ocupo enquanto textos, de onde a ênfase em características do modo de apresentação daquele problema, que, a meu ver, foram até aqui indevidamente negligenciadas, como se em filosofia o que é dito pudesse guardar uma relação puramente acidental com o modo como é dito. Mas eu não saberia como dar conta do que distingue um texto como filosófico se não fosse capaz de pensar nos problemas que ele discute como problemas que eu posso suscitar por mim mesmo. Se não fosse capaz de reconhecer nos pensamentos que ele me apresenta uma imagem de meus próprios pensamentos, como se perdidos para mim na distração e no esquecimento, eles me fossem assim restituídos. E numa nota de rodapé eu apelava ao ensinamento de um filósofo que viveu, pensou e escreveu longe da vida acadêmica e o fez não para seus pares, mas literalmente para qualquer um. Um representante emblemático, em outras palavras, da filosofia em seu conceito mundano ou cósmico, em seu Weltbegriff. Em toda a obra de gênio, escreve Ralph Waldo Emerson, reconhecemos nossos próprios pensamentos rejeitados. Eles retornam a nós com certa majestade alienada. E eu comentava, não se trata, bem entendido, de que eu tenha efetivamente pensado esses pensamentos, mas de que eu possa pensá-los por mim mesmo, torná-los meus. A ideia envolve uma concepção absolutamente geral da representatividade da obra filosófica, ou, para Emerson, artística ou literária. Os outros homens, ele escreve, são lentes através dos quais lemos nossas próprias almas. Os homens têm uma qualidade figurativa ou representativa. Assim, ainda Emerson, cada filósofo, cada bardo, cada ator
apenas fez por mim, como por delegação, o que um dia eu posso fazer por mim mesmo. Reciprocamente, tomar a palavra em filosofia é fazer um certo uso de si, é tomar-se a si próprio como representativo. Não me cabe, por certo, avaliar a medida em que eu tenha sido bem-sucedido ao longo dessas últimas 3 décadas na perseguição desse objetivo. Nem é o que nos importa aqui, se é que isso tem alguma importância para mais alguém além de mim, digamos. Mas se eu falo hoje, mais uma vez, na primeira pessoa do singular, é em primeiro lugar porque eu não tenho autoridade para falar por mais ninguém, porque ao submeter a discussão um juízo sobre o que me parece ser a maior deficiência do ensino e da prática da pesquisa filosófica entre nós, eu faço por minha conta e risco exclusivos, mas também, em segundo lugar e sobretudo, porque eu tenho em pensar naquela aposta que eu fiz como a única via aberta para escapar ao pseudo-dilema que tanta discussão estéril já alimentou entre nós, fazer história da filosofia ou fazer filosofia. Em casos como esse, devemos seguir, como recomenda Platão no Sofista, o exemplo das crianças que se recusam a escolher e dizem eu quero os dois. Muito obrigado. Agradecer imensamente ao Rogério por retomar a ideia de aulas inaugurais e também pela competência na organização e no estímulo que faz com que com que eu possa dar as boas-vindas a tanta gente aqui. É realmente um prazer. Bastante intimidador, por outro lado, porque ontem, de fato, a Lia percebeu que não teria condições de, depois da cirurgia, se recuperar. Então, eu lembrei de algo que em parte eu tinha apresentado, não totalmente, mas uma ideia que eu tinha apresentado em uma semana acadêmica da filosofia e propus, então, que eu acharia que seria algo interessante de partilhar novamente e a gente discutir. Eu não vou ler todo o texto, mas quase ler, vamos ler, né? E talvez o que eu quisesse dizer seja, em parte, uma espécie de defesa da filosofia como ciência básica. Talvez não ciência, né? Mas com certeza uma disciplina, mas o papel que ela tem como básica, né? Eu acho que isso não coincide com defender simplesmente a filosofia como Schulbegriff, mas é um pouco, talvez, na tentativa de justificar meu emprego, dizer por que eu acho que eu, assim, de que modo eu vejo o que eu faço como um tijolinho em várias diferentes maneiras, enfim, de tentar contribuir para um mundo mais justo e melhor, mas por um caminho parecido com o da ciência básica. É mais ou menos isso, vocês vão entender por quê, né? Para quem é jovem aqui, talvez não tenha acompanhado isso pré-pandemia, mas tinha sido era uma tradição das semanas acadêmicas durante muito tempo, que era um espaço, as semanas acadêmicas, como até hoje, são organizadas exclusivamente por discentes, a gente colabora e ajuda, mas é a organização deles, e era, como disse a professora Lia Levi, que não está aqui, é um espaço para rolar uma DR. Né? Vamos discutir o que a gente está fazendo aqui. E aí teve uma trajetória muito, muito curiosa. Em um determinado ano, né, a proposta da organização discente foi o tema "Para que serve a filosofia?". E aí a resposta da maioria, né, de nós professores foi na linha de dizer que, não, para responder o que é filosofia, primeiro tem que, para responder para que serve, primeiro tem que saber o que é, vocês estão aprendendo o que é, não pode, não sabe, mais ou menos assim, né, mais elaboradinho, mas mais ou menos assim. Aí o ano seguinte, tema da semana acadêmica, o que é filosofia? Tá bom. Aí o que aconteceu? A linha de resposta da maioria dos nossos professores foi: não dá para dar uma definição de filosofia, a gente aprende fazendo, tem que fazer filosofia, vocês vão aprender. Aí o ano seguinte, eles pensaram: bom, como é que a gente faz? E o título era o método da filosofia. Tá bom, então nos dizem como é que faz. O que foi engraçado é que, por várias razões, talvez razões totalmente externas também, e até que podem ter a ver com a história do departamento, vários professores naquele momento, inclusive eu, a gente começou agora a dizer o que a gente achava que era filosofia e para que servia. Né? Então foi algo bastante curioso, né? E o que ficou evidente naquela semana foi que, embora, apesar de toda a relutância, né, da gente pretender dar uma resposta do que é a filosofia e para que ela serve, por que ela é relevante e como fazê-lo,
aquela era uma questão importante para todos nós, né? Para todos nós, não só para discentes que estavam nos pressionando, mas também para nós, né? Eu acho que parte da relutância, eu acho perfeitamente justificada, porque, assim, não é muito claro o que é fazer filosofia, há diferentes concepções sobre isso, há diferentes maneiras de ser útil em filosofia. Então, isso não poderia estar, eu acho, adequadamente no espaço da sala de aula, né? Então, não é por acaso que ele surgia em semanas acadêmicas, mas, como disse o Rogério, é muito sobre a filosofia, cujo espaço não é na sala de aula, né? Na medida em que você não tem uma maneira só de fazer filosofia, você não tem uma definição de filosofia, seria imprudente, né, esse tipo de questão que talvez a gente possa colocar como metafilosófica ser objeto em aulas de formação, né? Bom, então, né, como também disse a professora ali, vou aproveitar para citar, já que ela não está aqui, vocês talvez já tenham ouvido, né? Não importa muito por que as pessoas entram na filosofia, importa porque elas ficam, né? E ficar vai depender, eu acho, de ou cada um construir suas respostas sobre isso e também, e não tão alternativamente, se conformar em não ter respostas muito, muito definitivas, né? Então, não é de... Eu acho que não creio que seja possível a gente dar uma resposta fácil e definitiva para essas questões, né? No espírito, no entanto, de pelo menos dizer em parte o que eu acho que aprendi com filosofia e por que eu acho que essa atividade é importante, né? Eu tinha escrito para aquela semana acadêmica um texto que tinha como título provocador uma frase de Shakespeare que teria sido considerada por Wittgenstein como possível epígrafe para as investigações filosóficas. Eu vou falar em inglês, né? I will teach you differences, que por enquanto, depois eu vou comentar, eu vou traduzir, né, do modo mais literal e que também é pertinente, eu te ensinarei diferenças. Né? Eu não sou eu, né? Eu estou dizendo o que eu acho que aprendi com a filosofia. Oi? É o 500, né? É o 500, tá, depois vou voltar. Bom, então, né, eu gostaria, né, assim, não pretendo dizer nada sobre por que Wittgenstein teria considerado esse epígrafe abandonado, só o que eu queria dizer é por que eu consideraria essa frase, em algum sentido, uma epígrafe para a filosofia. Eu acho que a filosofia ensina diferenças em dois sentidos bastante importantes, que eu gostaria de defender. Tá? Bom, como quem já trabalhou comigo, exceto nas aulas de lógica, que daí é um pouco diferente, né? O trabalho que eu faço em filosofia, ele consiste basicamente em se debruçar sobre alguns poucos trabalhos de filosofia e simplesmente compreendê-los, né? A concentração é nesse foco, né? Só que o que é ler e buscar compreender um texto de filosofia? O Dieter Henrich, um professor alemão que morreu recentemente, um texto fundamental sobre a dedução transcendental de Kant, precede o que ele vai ter a dizer sobre esse texto, um dos mais difíceis, se não o mais difícil de Kant, com algumas considerações que eu gostaria de reproduzir aqui. Ainda não sabemos como textos filosóficos devem ser interpretados. O domínio que um clássico pode demonstrar sobre o plano básico é inversamente proporcional à importância de seus resultados, à profundidade das mudanças trazidas por sua investigação no interior da teoria tradicional e à abrangência e profundidade de seu plano. Inovações de teoria exigem em cada caso uma nova linguagem teórica. As conexões demonstradas nela servem para resolver problemas que devem permanecer insolúveis no horizonte comum a todas as teorias prévias. Assim, temos de aceitar que, nos textos clássicos de filosofia, as linhas de pensamento e argumentos mais importantes, porque em última análise funcionais, são os que dão origem às maiores dificuldades. Nos dias de hoje, há 3 métodos de comentário: o comentário parafrásico expositivo, o comentário genético e a reconstrução argumentativa. Comentários expositivos são o mínimo necessário para qualquer compreensão. Comentários genéticos têm um alto valor no estabelecimento de uma relação independente com o texto, pois eles tornam inteligível os motivos que primeiro levaram para os caminhos da sua descoberta. No entanto, essas duas formas de comentário demonstram um grau idêntico de deficiência.
Nenhuma delas é capaz de penetrar no tecido conceitual e argumentativo do próprio texto. Só o procedimento argumentativo, de fato, tenta desvelar o próprio texto. Esse procedimento primeiro oferece definições que tornam precisos conceitos ambíguos. Ele então isola premissas e argumentos em textos de complexidade inarticulada. Partindo daí, ele procura chegar independentemente a conclusões que respondam tanto quanto possível, que correspondam tanto quanto possível àquelas obtidas no texto. Então, eu poderia... Tá bom, desculpa. Mas qual a importância, digamos assim, a gente poderia perguntar qual a importância de desvelar esses textos? Para que isso serve? Ele pode servir, né, e deve servir, como chamou, né, atenção, professor Paulo, né, para nós usarmos eles para responder às nossas questões, né, ou questões pertinentemente levantadas. Caso contrário, é só uma ginástica intelectual, né? Só, né? Mas para ser intelectual tem que fazer ginástica intelectual também. Mas se é só isso que a gente quer, pode ser problemático. Então, qual a importância de desvendar esses textos, né? Para que isso serve? E eu não acho, assim, eu não creio que a importância última de compreender esses textos ou de fazer filosofia, seja com base em estudos clássicos, seja outras maneiras de fazer filosofia, seja de fato nos ensinar algo sobre a estrutura última da consciência, ou sobre o que é, ou da estrutura última da realidade, ou sobre o que é consciência, ou qual é a melhor forma de governo, ou o que faz com que algo seja belo. Veja bem, eu não estou dizendo que a gente não deve perseguir essas questões. Estou dizendo que eu não acho que o valor esteja em dar uma resposta definitiva para essas questões, né? O que é bem diferente de dizer que nós devemos buscá-las, né? Então, não me importa aqui dizer por que eu não creio que a filosofia possa nos ensinar isso, né, nos dar respostas definitivas para isso. O que eu gostaria de fazer é explicar por quê. Ainda assim, ainda que a filosofia não dê respostas definitivas para as suas próprias questões centrais, esse esforço de buscar essas respostas e buscar compreender as tentativas de resposta ao reconstruir textos é algo relevante. Eu creio que parte da contribuição do estudo da filosofia para, digamos, a riqueza da vida humana, né, deve ser uma dupla característica. Ela tem uma, que a gente pode chamar de uma pretensão racional. E, portanto, a pretensão de algo partilhável. Se ela é partilhável ou não, ou se ela é necessariamente culturalmente, socialmente delimitada, é outra questão. O que eu quero chamar a atenção é a pretensão de ser algo partilhável. Né? E segundo, o segundo aspecto, a sua pelo menos alegada insatisfação com, né, a gente pode chamar de respostas meia boca. O esforço de não ficar satisfeito enquanto algo não estiver absolutamente claro, respondido e justificável. Né? Eu creio que é justamente essa insatisfação, né? Ela não significa que a gente vai encontrar respostas definitivas, mas eu acho que essa insatisfação e a busca de resolver essa insatisfação, ainda que nós não a resolvamos, mas a busca com a pretensão de ser algo partilhável é o que dá um papel central para a filosofia, ou pelo menos um dos seus papéis centrais. Assim, eu acho que um sentido no qual a gente pode dizer que a filosofia ensina diferenças é nesse esforço de reconstrução de um tecido conceitual e com essa insatisfação com respostas parciais ou que possam ser questionadas, nos treinar para perceber diferenças e sermos mais cuidadosos em nossas conclusões. E esse é um ganho que é independente da correção ou não das teses metafísicas de Descartes, ou Kant ou qualquer filósofo, desde que seja um esforço, né, esforço mesmo. Né? Então, trata-se de um ganho, esse ganho, eu acho, de, digamos assim, sofisticação e capacidade de ver diferenças, ele é obtido simplesmente no esforço de nós compreendermos a sutileza e a força de certos argumentos e o que eles poderiam dizer para nós. E a gente, imagino que todo mundo não precisa dizer aqui como é fácil atualmente nós vermos exemplos grosseiros, né, da falta de cuidado em tomar tirar certas conclusões muito, muito rapidamente. Eu vou dar um exemplo bem grosseiro mesmo, mas vocês com certeza vão reconhecer outros. Aparentemente, há alguns anos, teria sido descoberto um gene que só as pessoas religiosas têm. Né? E isso
chegou a ser apresentado como uma evidência da inexistência de Deus, né, ou do caráter irracional de se acreditar em Deus, porque afinal de contas é determinado por um gene. Eu não lembro onde é que eu li isso, mas não deve surpreender a ninguém que isso apareça, né? O que me interessa notar é o caráter grosseiro do argumento, né? Por quê? Porque afinal, né, diante da afirmação, né, do ateu, que o crente só acredita em Deus porque tem um determinado gene, e portanto, né, coitado, é forçado a acreditar em Deus, né, o crente poderia ficar com pena do ateu, porque, coitado, nasceu com um gene a menos, não consegue perceber essa grande verdade que é a existência de Deus. Veja bem, eu não estou nem dizendo que Deus existe, nem que não existe, não estou dizendo nada desse tipo, eu estou chamando a atenção com um exemplo grosseiro, verdade, mas como aqui é rápido, eu quero ficar em poucos. Sobre a importância, né, de distinções como, que todo mundo aprende já do início do curso, entre causas e razões, né, ou entre explicações e a verdade de propor explicações para se tomar como verdadeiro e razões para ser verdadeiro e assim por diante, tá? Então, seria longo, né, a defender, mas eu creio que esse exemplo simplório e quase anedótico é a ilustração de certas confusões típicas. É óbvio que a filosofia não é, de modo algum, condição sine qua non para evitar confusões como essa, né? Ninguém precisa todo mundo fazer filosofia para não ser tosco, digamos assim. Só que tem uma especificidade, eu acho, da filosofia, quer dizer, é possível ser, digamos assim, um bom cientista sem ser capaz de fazer certas distinções, sem ser capaz de compreender o que fundamenta a sua pesquisa. É possível obter bons resultados, ter previsibilidade, seguir certos critérios, do mesmo modo como é possível ser um bom artesão, sem ficar, né, puxando fundamento sobre tudo, como a gente fica fazendo. É possível fazer isso. Fazer filosofia sem puxar fundamento sobre tudo é fazer má filosofia. Né, faz parte do que eu acho que a gente deve preservar da nossa cultura e fomentar e desenvolver em diferentes aspectos, né, isso que, né, que se colocado de modo errado fica assim, né, ficar pensando sobre tudo, ficar questionando tudo. Essas são versões simplórias e que podem ensejar algo muito rasteiro em filosofia, mas que elas não devem ser esquecidas, que elas têm que ser combinadas com a escolástica, né, com a filosofia. Então, o que caracteriza a filosofia é essa insaciedade até as razões últimas. E, principalmente, se essas razões últimas, por serem últimas, não podem ser dadas de modo satisfatório, isso é, justificado, então cada ponto de parada da filosofia vai recolocar novas questões, né? Portanto, acho difícil um bom filósofo que acredita ter respostas definitivas para o que realmente importa. Bom, o que se ganha, então, fazendo filosofia com esse esforço penoso que todos vocês já, né, devem viver, né? Eu acho que se ganha, pelo menos, consciência do caráter precário do que nós conseguimos explicar. No Tractatus, Wittgenstein escreve, a uma certa altura, toda visão moderna do mundo está fundada na ilusão de que as chamadas leis naturais sejam explicações dos fenômenos naturais. Assim, detém-se diante das leis naturais como diante de algo intocável, como antes antigos diante de Deus e do destino. Tá? Por favor, não queiram achar que eu estou fazendo negacionismo da ciência. Só o que eu estou chamando a atenção é não ver isso como verdade, que ver isso como verdades intocáveis e não como algo muito sério que deve ser levado em conta, é arrogância. Bom, e aí com isso em mente, eu queria passar para aquela epígrafe, né, de Shakespeare que Wittgenstein pensou em usar, né, mas o contexto onde aparece essa afirmação I'll teach you differences, Paulo não por à toa lembrou, né, é uma passagem do Rei Lear, né, o Rei Lear tinha antecipado em herança todas as suas posses e terras e poderes para duas de suas filhas, expulsando a terceira, a Goneril, porque a Goneril, ao contrário das outras duas, não ficou adulando ele com elogios e com as arbações, né, com as acerbadas declarações de afeto, né, e aí o Lear ficou bravo, né, não deixou nada para ela, deixou só para as duas outras. Aí Kent, que era um fiel amigo do rei, defendeu a Goneril e foi expulso pelo rei também, mas ele retorna disfarçado para procurar acompanhar
e proteger o rei. E o rei agora está sem posse, sem nada, né? E chega um determinado momento, ele é tratado desrespeitosamente por um dos agora empregados de uma de suas filhas. E aí o Kent, esse que estava acompanhando o rei, ele se revolta e ele diz essa citação: I will teach you differences. A edição da Arden Shakespeare, né, explica numa nota o significado de differences aqui como distinctions of rank, ou como distinções de grau, ou nível, ou posto, alguma coisa assim. E a passagem é, acho eu, bem traduzida pelo Milor Fernandes para o português, como vou te ensinar teu lugar. E eu acho que é nesse segundo sentido, né, que I'll teach you differences poderia ser uma epígrafe para a filosofia. Isso é, eu vou te ensinar teu lugar, no sentido de uma lição de humildade. Tá? Em resumo, acredito que a principal contribuição da filosofia, não sei, talvez a principal seja exagero, tem tanto jeito de fazer filosofia, mas foi o que eu acho que espero ter aprendido, continuar aprendendo com ela, seja nos ajudar a ter consciência da nossa finitude e de diferentes aspectos da nossa natureza finita e, portanto, sujeita ao erro. Ela é um modo de ganhar consciência de nós sermos essencialmente limitados e não portadores de verdades absolutas. Claro, a consciência desse caráter limitado não precisa vir só da filosofia. Ela pode vir de muitos modos. Da literatura, da experiência, da religião, de diversos aspectos afetivos. Nossa, não precisa vir necessariamente da filosofia. Tá? Mas ela é um lugar onde a gente é lembrado disso se ela é bem feita. Né? Então, o que caracteriza... desculpa, deixa eu só parar. Não. Então, isso significa que eu estou insistindo que, né, o que a gente deve usar aquela formulação, a filosofia tem a tarefa de ensinar a pensar? Não, né? Em primeiro lugar, como eu já disse, muitas outras coisas podem e devem nos ensinar a pensar. Né? E também, né, a gente tem que cuidar para caracterizar a filosofia como algo que ensina a pensar, por ser um eterno questionar sobre tudo, pode perigosamente servir, né, para gerar discussões vagas em sala de aula, outro lugar, que evitem o caminho tortuoso, né, de pelo menos quem está na atividade de formação passar pela escolástica ou pela filosofia. Né, não creio que esse problema, né, a saber do mau uso dessa concepção da filosofia como esforço de pensamento, seja simplesmente, embora também seja, muitas vezes a má qualidade de professores e livros didáticos. Eu creio que essa superficialidade, muitas vezes consequente mau uso da filosofia, é justamente consequência de uma certa pretensão, a saber, achar que a filosofia tem o papel de diretamente ensinar a pensar e formar cidadãos conscientes. Não que a filosofia, como qualquer saber, não possa e deva buscar formar cidadãos conscientes. Mas isso não pode, sob pena de impedir que a filosofia tenha qualquer papel relevante, caracterizar a filosofia enquanto tal, como tendo uma tarefa específica de formar pessoas conscientes. Né? De um lado, qualquer disciplina deveria ensinar as pessoas a pensarem e a argumentarem. Claro, a filosofia pode ter um papel peculiar nisso, por lidar essencialmente com argumentação, mas reduzir o papel da filosofia a isso me parece ser só consequência de querermos responder de maneira simples a pergunta sobre a utilidade da filosofia. Se o que apresentei acima como peculiar da filosofia é correto, então ela não poderá cumprir seu papel se estiver a serviço de qualquer coisa. Por isso a ideia da filosofia como ciência básica. Se ela funciona, se é que funciona para alguma coisa, é na exata medida que ela não é necessariamente desde sempre pensada como um instrumento para algo específico. Né? Se nós nos conformarmos em ter de especificar de modo simples, né, como às vezes se demanda em um parágrafo, isso é tão absurdo na filosofia quanto na matemática, quanto em diversas áreas, a gente vai fazer... Você tem que justificar a relevância social do que você está fazendo, mas acabou, vai acabar. Se isso pode ser feito em um parágrafo, não precisa ser feito. Né? E isso vale de um modo geral para várias ciências, né? E também, né, não para toda, mas para parte da pesquisa em filosofia. Né? Bom, então...
justamente, né, se o espaço para o cultivo de um rigor e cuidado racionais, sem concessões a uma de antemão especificada utilidade, tem papel, isso não é tudo que se deve fazer em filosofia, com certeza não é tudo que se deve fazer na sociedade, mas talvez seja algo que a gente deva preservar. Tá? Então, para quem não compreende ou não aceita, aqui, né, parafraseando George Steiner, não há nada que contribua mais para a formação de cidadãos conscientes do que aprender cálculo diferencial. Tudo bem, eu sou suspeita por causa da aula de lógica, mas cálculo diferencial eu nem sei. Né? Isso é, para quem não vê no conhecimento em geral o valor intrínseco, nada vai jamais poder ser dito, né, que justifique o trabalho da filosofia. Eu já estou terminando. Talvez vocês tenham visto, já tenham visto uma chargezinha que circulou um tempo, acho que foi no tempo que estava se fechando o Ministério da Ciência e Tecnologia, não tenho certeza, mas era os homens das cavernas, né? Uns caras puxando pedra, assim, arrastando pedra, aí chega outros dois com um negócio, assim, com uma outra pedra, e eles perguntam, que é isso aí? Não sei, a gente chamou de roda. Para que serve? Não sei, a gente faz pesquisa básica. E aí os outros, bonito, né? A gente aqui carregando peso e você se divertindo com o que serve, porque não serve para nada. É claro que a gente tem que ter critérios e não investir em ciência não é colocar dinheiro em qualquer coisa, né? Mas há uma parte que é preservar e desenvolver um saber de maneira rigorosa e dar espaço para que ele possa ser utilizável muitas vezes por outras pessoas, que não aquelas que estão fazendo aquela básica. Né? Então, a interpretação rigorosa de um certo tipo de texto está longe de esgotar todo o trabalho relevante em filosofia. Né? E se ela é feita só por dissecar o texto e não por entender problemas, também não leva nem chega perto disso. Né? Mas acredito, né, que esse trabalho tem um papel importante e que temos, portanto, né, o dever de buscar oferecer a outros um espaço assim, né, em uma minúscula tentativa de contribuição de um país melhor, combinada com outras tantas que tem que se juntar. Então, era isso. Obrigada. A gente tem agora uns 30 minutos para uma sessão de perguntas e respostas ou debates. Dá para me ouvir? Tem uma coisa que eu fiquei pensando na fala de vocês dois, mas principalmente do Paulo, até que começou por ele, sobre como, quando a filosofia, se eu não estou historicamente era uma atividade própria da elite, o espaço para a prática não escolástica estava garantido, no sentido de que não era uma preocupação. Eu pensei isso porque tem uma questão que, enfim, tem aparecido bastante entre os alunos, eu acho, que eu colocaria da seguinte forma. No curso acadêmico de filosofia, que é precisamente o que institui a dimensão não escolástica, deve se preocupar, se propõe a ensinar a filosofia de forma nem vazia nem cega, com o acesso a uma prática filosófica não escolástica, porque parece que uma tendência que acontece de, na universidade, a gente acabar se distanciando cada vez mais das questões fundamentais da dimensão cósmica, inspiradora e ficar em uma parte técnica. Parece que não tem espaço nas nossas vidas atualmente, pelo menos a gente não cria espaço, identifica espaço para se relacionar com a filosofia dessa outra forma que faz com que ela não seja vazia. Não sei se vocês entenderam mais ou menos. Se o escolasticismo, vamos dizer, a concentração unilateral na prática escolástica da filosofia é uma ameaça da institucionalização da filosofia, bom, em primeiro lugar, a resposta tem que ser afirmativa, é um risco que se corre. Né?
o diletantismo é o risco que a gente corre quando renuncia a escolasticizar a filosofia. Eu tenho a impressão que lá no ato inaugural de demarcação da província da filosofia, que a gente encontra nos diálogos socráticos de Platão, o esforço de Sócrates de demarcar a lógica da retórica e a filosofia da sofística é um pouco de assegurar que a perseguição dos fins últimos da filosofia, sob o seu conceito cósmico, seja monitorada pelo trabalho técnico, pelo trabalho rigoroso. O sofista parece como a encarnação de uma concepção mundana ou cósmica da filosofia, desassistida do controle escolástico. Tá? Então essa divisão está, a meu ver, na origem da nossa tradição. Posso fazer um... Eu acho, né, eu não falei nada disso aqui, mas obviamente esse é um ponto que, por sorte, está na agenda, né, a saber como lidar com algo que, bom, parece reservado a elites e, ao mesmo tempo, promover uma inclusão, uma diversificação, né? Então, acho que a gente tem que enfrentar essa questão e eu acho que é uma questão pertinente, né? Bom, de que modo a gente vai fazer isso? Eu diria duas coisas, assim. De um lado, primeiro, é óbvio que a gente tem que saber, em algum sentido, chamar ou tocar pessoas que talvez não tenham tido a mesma sorte, não que acho que nenhum de nós aqui teve uma super formação, mas enfim, é óbvio que branco, tudo assim, tem uma série de vantagens, né? Então acho que a gente tem que saber como de algum modo fazer a filosofia. Alguns, né? Porque assim, pouca gente vai ficar interessada nessa maluquice que é filosofia. Não tem porque um monte de gente fazer isso. Então, mas eu acho que a gente tem que se preocupar em como tornar esse interesse de algum modo relevante e cativante, né? Para pessoas que não, né? Estão ali como reis e príncipes, que eram os diletantes antes e, portanto, com acesso. Isso sim. Agora, eu alertaria um tanto assim pro cuidado de não subestimar no seguinte sentido: se a gente fizer isso em detrimento de incluir essas pessoas num trabalho que é difícil, que é rigoroso, e ao contrário, for substituir essa versão difícil por uma versão pausterizada para chegar em mais gente, aí a gente não está nem ajudando a filosofia, nem ajudando quem talvez pudesse se interessar e trabalhar com ela. Então, eu acho que é um desafio, eu acho que é difícil, né? E a gente tem a gente que não, né, professores que não vieram de situações, assim, mesmo que não tenham sido hiperprivilegiados, mas só ser branco já é um privilégio, né? Todo mundo concorda. Então, acho que tem que haver um esforço de como ser capaz de chegar, mas eu alertaria para isso, sabe? Porque, assim, no momento que você diz, você não pode falar tão difícil, você não estar excluindo pessoas, você vai estar para sempre excluindo elas de falar difícil. E para algumas coisas precisa falar difícil, para outras não. Você não vai falar, né, numa sala de aula do mesmo jeito que você fala aqui com vocês, que são todos estudantes né, e também não vai falar do jeito que fala quando está discutindo com especialistas de Kant. Mas você simplesmente substituir e abrir mão de algo que é difícil, porque isso excluiria, é de vez deixar de ser exclusivo. Então, não sei, seria esse... Mas eu acho que é um desafio, assim, sabe? Mas eu faria isso, ver como fazer isso sem dizer, olha, você pode se distrair fazendo só filosofia, mas você não vai fazer filosofia, nem uma boa filosofia. E se você fizer só filosofia, não, vai ser sem graça, vai ser, né, musculação. Então, mas assim, o único jeito de fazer bem feito é esse que é... Posso acrescentar uma coisinha? Uma via pela qual, se nós atentarmos para um aspecto da prática filosófica, que é tal que se nós atentarmos para ele, a questão de como fazer a filosofia chegar aos não filósofos de ofício, é o fato, eu não falei nada disso na minha exposição, mas eu quero falar agora, de que em vasta medida, os problemas centrais da filosofia são exógenos, são gerados fora da filosofia. Em particular pelo desenvolvimento da ciência. Então, a gente pensa na importância que a física newtoniana teve para Hume ou para Kant, por exemplo. A filosofia deles é inconcebível sem esses avanços na ciência empírica. Na nossa época, coisas extraordinárias estão acontecendo com a biologia evolucionista, com as neurociências, a ciência da cognição, que mudaram drasticamente a nossa compreensão da vida mental humana, do que nós chamamos a vida do espírito. A descoberta dos neurônios espelho por Vittorio Gallese modifica drasticamente a maneira como nós
pensamos que nós compreendemos a vida mental de outras pessoas, e a filosofia, ao incorporar essas questões aí, ela se mostra contígua com essas atividades não filosóficas. Do mesmo modo, uma questão central para a filosofia da arte levar em conta o fato de que a obra de arte na modernidade tornou-se reflexiva e ela passou a questionar as suas próprias condições de instituição. Essa reflexividade, que a obra de arte questiona o que é ser uma obra de arte, na nossa época é representada, por exemplo, pela arquitetura do Frank Gehry, pelo cinema do Jafar Panahi, pelos romances do Philip Roth, pela música do Helmut Lackermann. Essas obras põem em questão o que nós entendemos por, respectivamente, arquitetura, eu disse, cinema, literatura ou música. A filosofia política é interpelada pelo fato de que o princípio mais fundamental da deliberação democrática, que é a regra da maioria, parece estar em colisão prima facie com as reivindicações das diferentes políticas identitárias. E todas essas são interpelações externas à filosofia, e a filosofia se alimenta delas. Então, assim, atentar para esse aspecto. Bom, e por fim, há mais de 70 anos existe uma demonstração que nunca foi refutada de que, assim como não é possível traçar uma distinção clara entre enunciados analíticos e sintéticos, não há uma distinção clara entre investigação empírica e investigação filosófica. A prova é devida a Quine e até hoje não foi refutada. A filosofia é contígua com a investigação científica e praticar a filosofia em isolamento da pesquisa científica ou da arte ou dos desenvolvimentos políticos é se condenar à esterilidade. Queria só... Rapidinho, só para deixar. Eu acho que eu não estava expressando preocupação sobre... eu estava pensando no sentido de reduzir o rigor historicista para permitir que uma abordagem da filosofia cósmica tenha espaço, nem sobre o que é um outro ponto pertinente, levar a filosofia integralmente para fora do institucional. Mas sobre como fazer com que a filosofia institucional e rigorosa, sem reduzir nada disso, ela não perca a prática e o lado e o contato de fazer da filosofia algo pessoal, como me pareceu que o Paulo estava tratando, desse relacionamento que me pareceu ser com a filosofia, que me pareceu ser tão fundamental, e não só uma questão técnica, como a gente na instituição não se afastar disso, porque parece que no decorrer do curso a gente vai se afastando cada vez mais e se abandonando só para nível técnico e preposições e justificativas, e perde essa dimensão que, pela fala do Paulo principalmente, me pareceu ser fundamental para a filosofia ser o que ela é. Assim. Vocês querem comentar? O que eu diria é o seguinte: há um sentido no qual você vai necessariamente se afastar pelo profissionalismo. Não vai ter como, você vai se afastar. E não tem como, eu não sei se tem como ensinar a voltar ou a manter isso. Isso vai depender muito, foi só cada um por que fica aqui, o que quer fazer com isso, sabe? O que essas coisas, não acho que isso, mas eu não sei, talvez o Paulo tenha uma opinião diferente, mas eu acho que isso é um pouco, é difícil de fato, então eu não necessariamente não tenho certeza se a profissionalização afasta as pessoas dessas questões, né? Se é culpa da profissionalização que se dá esse afastamento e essa dificuldade de lidar com problemas iniciais. Eu acho que quem abandona de vez essas questões motivacionais iniciais é porque não estava procurando a sua resposta no lugar certo, sabe? Então, então eu acho assim, não sei se tem muito como, não sei, pode ser que tenha errado, assim, como ensinar. A gente ensina uma série de ferramentas, mas ninguém vai ensinar alguém a ser criativo. Tu vai treinar e vai voltar para essas questões. E se alguém abandonou, não é culpa de ter aprendido certas ferramentas, é por ter abandonado a motivação inicial do início. Eu tendo a achar assim, mas...
Paulo, não sei se... Tudo bem, professores? Vou vê-los. Não te... Eu sou oriundo aqui da licenciatura Estou dando aula no ensino básico já há 4 anos e, por muita coincidência, eu vi hoje de manhã uma anedota, eu acho que resume assim o que vocês trouxeram. Eu fui chamado na sala do Centro de Orientação Educacional, conversar com a orientadora a respeito de uma curiosidade de uma mãe que tinha visto um trabalho da sua filha, orações, em filosofia, orações, que sentido que ela está falando, tentando entender como é que ela tinha interpretado o trabalho que eu tinha passado para a turma. O moral da história, ela não tinha percebido, mas era um trabalho de lógica proposicional. Ela achando que era língua portuguesa, sei lá o quê. E ela se queixando com a orientadora, puxa vida, mas eu achei que filosofia era uma coisa para pensar sobre a vida, para pensar livremente, né? Que trabalho estranho sobre orações. Eu disse, olha, a gente tem um trimestre de lógica proposicional para trazer um pouco mais de rigor, né? Eu não coloquei nesses termos para ela, mas para os alunos eu sempre digo isso. Não é roda de boteco, a gente adora a roda de boteco, mas a gente tem uma coisa um pouquinho mais rigorosa, tá? Tudo isso para chegar numa pergunta que é, na verdade, uma curiosidade minha, como é que vocês articulariam? Gostaria de ouvir vocês sobre essas duas dimensões que vocês trouxeram, agora no nível do ensino básico, do ensino de filosofia, onde, para o bem e para o mal, acho que a diferença no ensino superior que o público é cativa. Eu tenho uma impressão, é mera impressão, tá? Vale o que valem as impressões, de que quando os professores interpelam os estudantes do ensino médio sobre as questões fundamentais, esses estudantes têm a desagradável sensação de que um adulto está se intrometendo em coisas que são muito pessoais e muito íntimas de cada um. E essa intromissão não é bem-vinda. Em troca, eles gostam de aprender lógica. Eles sabem que professores, políticos, padres, governantes são capazes de nos enrolar. Publicitários, nos convencem a acreditar em coisas em que nós não acreditamos, nos convencem a fazer coisas que nós não queríamos fazer. E quando eles descobrem que existe uma ferramenta para desmascarar falácias, para desmascarar o uso irracional, disfarçado de racionalidade, eles descobrem algo de libertador, e isso não é uma intromissão indevida em assuntos que só a eles dizem respeito. Essa é a impressão externa de alguém que nunca ensinou adolescentes. Mas é a minha também. Sim, também não é nem impressão, porque para impressão você tem que ser impressionado por alguma coisa. Eu nunca dei aula em ensino médio, né? E eu acho que tem que ser extremamente difícil. Mas algumas adaptações a gente faz. A gente, obviamente, não pode dar aula para o primeiro ano da graduação do mesmo jeito que dá na pós-graduação, né? Então, essa seria uma primeira... A gente fica insistindo o tempo todo aqui, rigor, 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 rigor. Bom, mas você tem a medida certa conforme o que você está lidando. E o segundo ponto é a questão de público cativo, né? Quem veio para a filosofia, porque, ou pelo menos quem fica, é porque está mordido por alguma coisa aqui. Você tem que adaptar isso para quando... Tem algumas pessoas que talvez se mordam por essas grandes questões, e daí vai ser legal. E para as outras, tem um fator instrumental importantíssimo do que a gente faz, isso que o Paulo chamou a atenção. Então, eu acho que é isso, a gente não pode de jeito nenhum dar aula para quem vai seguir diferentes caminhos do mesmo, pensar, digamos, a tarefa da filosofia. Nem dar aula. Dar aula é só um caso do que é pensar a tarefa de quem é formado em filosofia. É completamente diferente dependendo do que né? E por isso que eu disse, ler rigorosamente texto, ficar discutindo se tem o pois aqui, depois, sabe? É um tijolinho que se pretende contribuir em formar pessoas que vão interagir com outras, em outras escolas que vão atender outras demandas e que vão, de um certo modo, contribuir, mesmo para quem não tiver mordido por essas grandes questões, né? E, bom, e talvez ainda adicionalmente a questão do Paulo, né? Mas seria isso, assim, não é que você vai reproduzir em outra escala o que a gente faz aqui. Primeiro, porque o que a gente faz aqui não é só ficar lendo texto, tem diferentes maneiras de fazer. E, bom, isso vai ter que ser adaptado, né? Vai ser uma ferramenta que vai ser usada, então... Mas eu acho, assim, se pretender convencer as pessoas dessas grandes questões, se a gente for reduzir a filosofia a isso, eu acho que duvido que vai funcionar para quem não tem esse interesse, né? Imagina se todo mundo ficasse parado, caindo em buraco, fazendo questão de filosofia, ia ser um horror, né? Mais questões? Eu tenho uma. Oi. Tudo bom? Certo dia alguém perguntou o que eu havia aprendido com a filosofia. Não lembro quem. Eu respondi que eu havia aprendido que eu poderia estar errado
sobre tudo, em todos os aspectos, a qualquer momento. Então a filosofia acho que me ensinou meu lugar e a tua fala ressoou bastante comigo por conta disso. No entanto, esse lugar que a filosofia ensinou, que eu pertenço, talvez não seja um dos lugares mais agradáveis. Né? Talvez não seja muito agradável se dar conta de que muitas das pessoas que se voltam para a filosofia em busca das respostas das questões fundamentais, realidade, consciência, o bem, o belo, sei lá o que, não admitem respostas definitivas. E, sendo assim, o que nos deveria motivar a permanecer no empreendimento desse? O que nos motiva a permanecer numa atividade tão lunática quanto essa? Me parece que talvez a resposta mais razoável seja que a gente adote uma espécie de antifilosofia à moda de Alberto Caeiro e conclua que pensar está doente dos olhos. Mas por que não é isso? Não. É intimidador. Não, é bem intimidador, eu não sei. Aí já começa quase a virar, né, terapia de grupo, assim, então. Assim, eu acho. É claro que é intimidador, mas talvez essa seja outra lição. Outra lição de aprender o seu lugar, aprender a viver com desconforto, sabe? Aprender a viver com isso. Eu acho que se alguém não é capaz... Primeiro eu acho assim, acho que todo mundo devia viver com menos certezas, assim, né? Acho que isso não é... Tudo bem, não precisa ser essa coisa que nunca encontra a resposta definitiva para nada. E segundo, a gente tem que agir, né? Isso também é uma coisa, é o mundo da reflexão. Tem momentos que a gente tem que tomar certas decisões e formar convicções para agir. Então, tudo bem. Mas, de um modo geral, eu não vejo muito o que se ganha. E não é à toa que nessa polarização, todos os estudos de psicologia apontam que as pessoas que mais sofrem são as que não estão nos extremos. Né? Então, assim, isso... Se é assim para qualquer assunto, inclusive político, que quem mais sofre é quem não é radical, porque fica nesse horror das suas... Então, imagina, claro, a gente entende essa posição, né, de quem... Mas, assim, então, primeiro, eu acho que para todo mundo seria mais saudável, assim, menos certezas. E aí tem que ver quem é que vai fazer da vida isso, sabe? Tem algumas pessoas que não, sabe? Eu quero fazer e coisas muito louváveis. Eu quero fazer medicina, eu quero salvar a vida, eu quero fazer psicologia, eu quero ajudar as pessoas a viverem melhor, eu quero outra coisa que não seja isso que me deixa nesse estado. Mas, né, de não... Mas a outra é aceitar, assim, aceitar esse desconforto, né? E, bom, se você encontra satisfação no que você faz e vê um valor no que você está fazendo apesar disso, tudo bem. Então, todo mundo acha coisa ruim no seu trabalho. Sempre tem, né? Então, mas não sei, não é uma resposta muito qualificada. Só um adendo sobre a pergunta do Lucas. Lembrar, é muito conhecida, aliás, um cartoon em que um físico e um filósofo se encontram num coquetel, estão com copos de bebida na mão, e o físico está dizendo, eu estudo a teoria da relatividade, e o filósofo está dizendo, eu estudo a relatividade da teoria. Mais questões? Não sei se você... Bom, eu tenho uma questão, então. Uma das características da ciência moderna, da revolução científica do século XVI, XVII, foi introduzir uma diferença importante entre fenômenos e realidade do mundo. E, consequentemente, entre aquilo que se diz cientificamente sobre o mundo e o modo como o mundo aparece para nós. Então, essa é um aspecto, assim, foi se espalhando por diversos aspectos da nossa cultura. E eu pergunto se essa diferença que tu citaste, né, da filosofia como sistema escolar e a filosofia como sistema cósmico, não é senão uma outra manifestação agora filosófica dessa mesma distinção, uma vez que nas filosofias antigas não parecia haver, não era claro essa diferença entre aquilo que seria a busca escolástica da filosofia escolar, da filosofia e a busca dos fins da vida humana. Então, me parece, eu pergunto se
Se não houve, então parece ter havido esse desenvolvimento na modernidade, a separação e a introdução de algo que para nós hoje é inescapável, de perspectivas diferentes com relação a qual nós podemos conceber o mundo em que nós vivemos e aprender o mundo dessas diversas perspectivas. A gente não tem mais uma concepção de assim, unificada do mundo, mas muitas concepções a respeito do mundo e se manifestam nas diversas empreendimentos científicos, mas também nas outras atividades humanas. Só que nos últimos, com o desenvolvimento da ciência moderna, no período recente, algo aconteceu no sentido contrário, um movimento integrador, que é o da consideração pelas perspectivas científicas do ponto de vista do observador. Então, aquilo que foi separado agora começa, enfim, e a gente tem o início, né, dessa unificação, tanto na física, como consideração, por exemplo, da relatividade do movimento, quanto na relatividade do espaço-tempo, ou o papel do observador nos experimentos de mecânica quântica, mas, sobretudo, quando a biologia começa a se voltar para o estudo da mente humana, da cultura humana, e depois, claro, evidentemente, com a psicologia. Então, eu pergunto, né? Então, eu devolvo, tu citaste o meu bandido predileto, que é o pai, como sendo o mais escolástico, né, cientificista. Com certeza não estou defendendo o pai, acho que com certeza ele foi tudo isso. Eu defendi ele. Sim, mas eu acho que eu pergunto se um aspecto da filosofia naturalista dele não está justamente na reintegração desses dois aspectos, uma vez que, por exemplo, a epistemologia naturalizada é a consideração do nosso conhecimento desde um ponto de vista psicológico. Então, a integração do que nós sabemos cientificamente para a consideração do modo como o mundo aparece para nós. E que a psicologia diz isso, que o mundo pode aparecer para nós de muitas maneiras e que internamente nós somos psicologicamente divididos e, enfim, podemos ter concepções diferentes que, inevitavelmente, aquilo que a gente diz sobre o mundo é filtrado pelos nossos enviesamentos, pelas nossas faculdades, capacidades cognitivas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem, no início da modernidade, essa separação entre essas perspectivas diversas, a gente tem agora também, em início, assim, um movimento no sentido contrário da integração disso, da não separação entre um sistema cósmico, aquilo que a gente pode dizer de sábio, o cultivo das virtudes, e aquilo que a gente pode dizer de técnico, científico sobre o mundo. Eu concordo integralmente, Rogério, mesmo se, como eu penso e disse antes, eu acho que uma primeira dissociação entre a concepção escolástica e a concepção cósmica da filosofia acontece no confronto de Sócrates com os sofistas, Sócrates e Platão, por consequência. Eu estou de acordo que a fratura que a ciência moderna, a ciência matemática experimental da natureza de Descartes e Galileu institui entre a imagem científica do mundo e a imagem comum do mundo, é uma manifestação muito mais eloquente dessa divergência. E eu também concordo contigo que uma grande novidade da ciência recente é um passo importante, ou passos importantes que têm sido dados no sentido da superação dessa fratura. Eu acho que o naturalismo é uma via para isso, e é isso que eu quis sugerir quando eu fiz a intervenção quaniana em suplemento à exposição estritamente kantiana que eu tinha feito antes. Tá? Então, concordo em gênero, número e grau. Outras questões? Não se intimidem com as grandes questões. Deixa eu só mencionar que o grande filósofo britânico Derek Parfit se dedicou os últimos anos, talvez a última década da vida dele, à redação de um livro que hoje está publicado em 3 volumes, de uma média de 500 páginas, cada um intitulado Sobre o que Importa. Volume 1, volume 2, volume 3, 1.500 páginas. Bom, então vamos agradecer.
Estão todos convidados para uma recepção na sede do Contrário, onde nós faremos então a filosofia. Infelizmente sem álcool. Tem álcool. Tem? Não falha. Não falha. O Rogério é muito